Boa noite, amados. Quem está animado aqui essa noite? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, por favor. Hoje é a parte 3 dessa mensagem. E eu vou confessar para vocês, irmãos, hoje é uma noite daquelas. Você pode olhar para o amado que está do seu lado e dizer assim para ele: eu não vim só por vir hoje. Quem está nos assistindo vai ser assim, entendeu? Vozes, trovões, relâmpagos. Igual a Apocalipse, né? Quando João viu de novo vozes, relâmpagos, trovão. É porque a noite vai ser empolgante, irmãos. Quem veio para uma noite empolgante na presença de Deus? De novo, vamos. Quem veio para uma noite empolgante na presença de Deus? Você que está em casa nos assistindo pelo YouTube, tenho certeza que a presença de Deus vai transformar o teu lar, tua família, teu ambiente. Eu já declaro uma noite de cura, de milagres e do poder de Deus sobre esse lugar. Nenhuma força, nenhum mal, nada que vem contra a palavra de Deus na tua vida vai surtir efeito essa noite. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. Depois das vozes, relâmpagos, trovões, vamos para a palavra. Glória a Deus, irmãos. Quem está na tela hoje aí? Estevão. Foi apedrejado, mas foi para o céu. Quem ama a palavra de Deus aqui, irmãos? Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falar falsidade. Quem quer amar a vida aqui? Você sabe por que tem muitas pessoas que não estão empolgadas com a vida? Porque na verdade elas estão vivendo ou sendo frutos daquilo que um dia creram e falaram. A Bíblia fala muito sobre a fé e a expressão da fé através da nossa confissão. No livro de Hebreus, capítulo 14, 17, o escritor disse que devemos manter firme a nossa confissão de fé. E nós sabemos que o espírito da fé é crer e falar, segundo os Coríntios 4 e 13. Diga: eu criei, por isso eu falo. Ou seja, todas as nossas palavras têm a ver com aquilo que estamos crendo. E aquilo que cremos e falamos cria realidades. Por quê? Porque Deus criou o mundo com palavras. E Ele nos deu o seu tipo de fé, colocou em nossos corações. E sabe, o Salomão, que é um dos homens mais sábios da Bíblia, escreveu muito em seu livro, em Provérbios. E uma das coisas que Salomão mais fala é a questão do pensamento e a questão das palavras. E sempre que minhas palavras estão erradas é porque a minha forma de pensar está errada. E se minha forma de pensar está errada é porque a minha mente não foi renovada com a palavra de Deus. E crenças que foram moldadas por padrões humanos e terrenos estão ganhando vida e força em mim. Todos nós tivemos uma vida sem o Espírito Santo. Todos nós, antes de nascermos de novo, adquirimos padrões terrenos, humanos. Chamamos isso de crenças. E elas se estabeleceram em nosso subconsciente, ou na mente do subconsciente. É por isso que é tão importante aprender a governar nossos pensamentos e nossas palavras, porque quando nós falamos em voz alta, nós estamos lançando sementes sobre a mente do subconsciente. E o que acontece? Isso começa a ganhar raízes e forças. E de repente você para e se depara em um tempo da sua vida e você diz: mas eu não consigo ser feliz, eu não consigo prosperar, eu não consigo ter vitória. Sempre que você se vê diante de pressões, você fala de maneira errada, porque essas crenças estão lá. Não é quando tudo está bem. Porque muitas pessoas estão vivendo uma vida dependendo de circunstâncias. Quando tem dinheiro, quando tudo está bem, você está feliz. Essa não é uma vida de vitória. A vida que Jesus veio deixar para mim e para você é uma vida de abundância. É uma vida vivida pela fé. Independente do que eu sinto, do que eu vejo, existe uma realidade, uma verdade que é muito maior do que os fatos que meus olhos podem ver. Então não tem comparação aquilo que eu olho com aquilo que eu vejo, com aquilo que Deus diz, com aquilo que Deus criou. E a fé funciona tanto para o bem como para o mal. Eu passei muito tempo sem ministrar sobre isso aqui, e é por isso que eu dividi em 3 mensagens. Dá para fazer umas 20, mas eu vou deixar em 3.
E a gente falou um pouco também sobre a questão do questionamento, sobre usar a força do nosso braço na quarta-feira. Eu convido você até a ouvir a mensagem da quarta, porque a gente aprendeu a usar o nosso braço. A minha pergunta essa noite é: sempre que surge um problema, de que maneira você reage? A maneira como você reage está estabelecida pela verdade ou pela consciência que está na sua mente e no teu coração. Quanto mais consciente de Jesus e do amor de Deus, mais o nosso mundo interior é transformado. O apóstolo João disse em 1 João 4:18 que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo, e aquele que teme não foi aperfeiçoado no amor. Sabe o que é que João está dizendo? Quando você tem medo, significa que você não conhece o quanto que é amado. Quando você tem ansiedade e medo, é porque você ainda não tem revelação e noção do quanto Deus ama você. E quanto mais eu medito no amor de Deus, esse amor vai me transformando por dentro, vai tirando minhas limitações, porque toda limitação da gente é de medo e de insegurança. A questão de aceitação, a questão da insegurança vem do medo, vem da rejeição. E o amor de Deus vai tirando dentro da gente sem esforço. Há áreas da nossa vida que quando a gente menos percebeu, a gente já tinha mudado. Coisas que antes você se esforçava para fazer, por causa da presença do Espírito Santo em você e da palavra de Deus, agora você se vê naquilo e diz: uau, isso nem me afeta mais. Então, agora reinamos em vida através de Jesus. E reinar em vida é aprender a governar a mente, os pensamentos e também nossas palavras. Porque eu li aqui semana passada, Romanos 8, versículo 2: a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quem nasceu de novo aqui, levanta a mão para eu ver. Diga bem alto: eu sou uma nova criação. Diga: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Diga: eu tenho uma nova realidade de vida. Você pode olhar, oh my God, pode olhar para alguém que está do seu lado essa noite e dizer assim: olha o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo bem na hora, eu vou louvar o seu nome. Olha só, irmão, ainda bem que Dinho não está aí, senão me chamar para o louvor. Os convites estão vindo, mas calma. Olha o que Jesus fez. Você sempre vai manifestar em palavras aquilo que você está consciente. E a gente vai entrar um pouco nisso hoje. Números capítulo 13, vamos lá, irmãos. Versículo 28. A gente tem uma tendência de querer resolver tudo, né? Vou perguntar de novo. Sempre que surge uma situação negativa ou difícil, de que maneira você reage? Você tenta logo resolver? Você perde a calma e a cabeça, se estressa? Ou você para e mesmo sabendo resolver diz assim: eu dependo da graça de Deus. Não é por força nem por violência. A minha vida toda foi crescendo e aprendendo em um padrão humano e terreno que é falido. Porque o padrão do mundo diz assim: para você ser feliz, você tem que ter muito dinheiro, fama e coisas. Deixa eu te dizer, felicidade é um estado. Coisas externas podem trazer felicidade, mas passa rápido. Alegria é fruto do Espírito, e ela vem do amor de Deus. Todo passo fora do amor de Deus vai te levar a uma vida de derrota e de fracassos e de dificuldades. Amém? Então vamos lá. Números capítulo 13. É 13. Misericórdia, vai lá. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos lá os descendentes de Anak. Irmão, esses gigantes eram enormes. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Versículo 30. Aqui é o relato dos 10 espias. Segura aqui, segura na tela. Moisés é chamado por Deus para libertar o povo de Israel e levá-los para a terra de Canaã. Canaã significa leite e mel, ou terra de descanso. No Egito, a palavra Egito significa duplo aperto, duplo estresse.
Então Deus tira eles do braço da carne, do estresse e do aperto. No Egito, eles tinham que produzir segundo suas obras e trabalhos. Porque o pecado gerou pessoas que trabalham. A graça gera pessoas que confiam. Então, Israel estava preso. E a Bíblia diz que eles tinham que plantar, colher, e tudo que eles faziam era através dos pés. Eles pedalavam, usavam máquinas para irrigar a terra. Mas a terra de Canaã, Deuteronômio capítulo 11 diz que não vai precisar de trabalho humano, porque quem cuida dela é o Senhor, e Ele envia chuva, e sol, e orvalho sobre a terra. Não depende do esforço humano. É uma terra que não depende do esforço humano. O descanso de Deus, que é Canaã, não depende do teu esforço natural. Depende da tua confiança no Senhor. A terra que Deus tem para você, Deus não quer você no aperto. Deus não quer você no estresse. Eu não estou dizendo que, sabe, irmãos, a fé não vai me tirar dos problemas. Até porque eu não precisaria de fé se não existissem problemas. Mas andar por fé é estar blindado no coração para todo ataque que vem de fora. É uma confiança que você tem em Deus, e você vive bem mesmo em meio às tempestades. Você dorme no barco. Jesus, o modelo humano de homem perfeito que Deus queria na terra, que era o plano original através de Adão, quando estava em uma tempestade, a Bíblia diz que ele dormia. Você nunca vai ter autoridade sobre aquilo que você não descansa. É por isso que o diabo está agitando sua mente com pensamentos. Ele está usando coisas tangíveis, naturais, para quê? Para fazer você focar, para fazer você se alimentar disso, e tuas emoções aflorarem, e você começar a ter sentimentos ruins, negativos, e através disso, da sua descrença e incredulidade, você sair do descanso de Deus. Mas a vida do homem foi projetada para descansar, para confiar e depender de Deus. É por isso que a queda se dá pela independência. Então depender de Deus é um lugar de segurança. É a coisa mais preciosa dessa terra. E é por isso que nós oramos, porque oração é um lugar onde eu entendo que eu sou fraco. É me posicionar em uma condição de fraqueza e dependência da graça de Deus. Nós aprendemos sempre a usar nossa força, mas agora nós temos de novo, precisamos aprender a usar a fé. Diga, eu tenho um novo estilo de vida. Diga, não é pelo meu esforço, não é pelo meu braço, é pela graça de Deus. Zacarias disse, nem por força e nem por, mas pelo meu Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Você não tem noção do que o Espírito de Deus pode fazer. E tem muitas coisas que a gente precisa aprender a confiar ao Espírito Santo. Isso é depender de Deus. Então Deus disse, Moisés, a promessa é essa, vou tirar vocês do Egito e vou levar para Canaã. Levariam 11 dias para chegar em Canaã. Mas no livro de Êxodo diz que eles não estavam preparados para verem as guerras. É por isso que tem coisas que você não entra. Uma vez a pastora Ju disse, tudo aquilo que faz parte do teu destino, Deus não vai te livrar. Deus não vai te livrar das coisas que Ele já te preparou. Deus vai te livrar daquilo que você ainda não consegue vencer. Então, se você está vivendo algo agora, ou passando por algo, deixa eu te dizer, já existe força suficiente de Deus e graça de Deus para você passar por isso. O que é incrível é que a graça se manifesta quando você entra na situação. Você não precisa de graça antes de entrar na fornalha, precisa de graça na fornalha. Só que a promessa era Canaã, terra de descanso. Só que quando Deus leva o povo, leva 40 anos para entrar. Por quê? Porque Deus sabia que haviam crenças que estavam enraizadas na mente daquele povo. E um povo que passou a vida toda aprendendo a depender do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, do seu próprio braço. Eles plantavam e colhiam. Então, por onde Deus leva esse povo? Não passaram por lugares que haveriam batalhas, porque não estavam prontos para serem colocados diante de situações, diante dos vossos olhos, que eles não estavam preparados. É por isso que nem tudo nossos filhos podem assistir. Se tinham guerras que eles não podiam ver, porque eles não tinham maturidade para ver aquilo pela fé. Nem tudo é para a gente se alimentar, nem tudo é para a gente focar. Há coisas que, se no momento não fazem parte do teu crescimento,
o inimigo vai tentar usar para te desfocar e você deve ignorar. Então, eles vão por que caminho? Diga assim, deserto. De novo, deserto. Então, o deserto é o lugar onde eles morrem? Não. O deserto é um lugar onde não tem onde plantar. O deserto é um lugar onde não tem onde colher. O deserto é um lugar onde não tem água. E o que é que tem lá? Já percebeu que muitas vezes Deus te leva por lugares onde você vai depender somente dEle? Porque é coisas que Deus está construindo em fé em você. Há um chamado para a tua vida para coisas maiores. Você não nasceu para mediocridade. Você nasceu para habitar e viver em lugares altos. E lugares altos não é condição financeira. Lugares altos é uma posição por dentro. Saber entrar e sair em qualquer lugar. Saber ter, saber não ter. Resultado algum mudar você. Não, independente de circunstâncias, você está feliz e não por causa de problemas. Então Israel é levado pelo deserto, e o deserto é o lugar onde Deus vai arrancar crenças. Se um povo que passa a vida toda trabalhando para conquistar o que tem, quando chegasse em Canaã, eles iriam dizer: é a terra que nos abençoa, é o fruto dela que nos abençoa. Então Deus leva pelo deserto para dizer assim: não é terra, não é lugar, não são coisas, sou eu e a minha presença que te abençoa, que te sustenta, que cuida e protege e guarda da sua vida. Coloca a mão no ombro de alguém e diga: seu coração não pode estar estabelecido em coisas. Coisas humanas e terrenas passam, mas a vontade de Deus é aquele que faz a vontade dele permanece para sempre. Não tenha medo dos lugares que Deus está te conduzindo. Se Deus está com você, deserto vira manancial. Se Deus está com você, vai sair até a água da rocha, mas você não morre de sede nem de fome. O problema dessa geração é que é uma geração que não aprendeu a depender. O Senhor os leva por um caminho que eles não queriam. Quantos caminhos que nós não queremos, sabe? A gente precisa aprender a confiar em Deus quando a vida não faz sentido. Porque fé não é querer que Deus faça o que eu quero. Fé é entender que Deus sempre fará o que é melhor. E o que é melhor não é segundo aquilo que eu penso. É segundo os seus planos. Segundo os seus caminhos, que são mais altos e mais poderosos do que os nossos. Seus caminhos são melhores porque aquele pela qual nós oramos e pedimos uma bênção ou algo para Deus, Ele faz além, infinitamente mais. Por quê? Porque a nossa mente é limitada, a nossa maneira de pedir é limitada, mas a maneira de Deus fazer não é, porque Ele é Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, é que se esse povo não passa pelo deserto, eles não... Porque tem muita gente dizendo todo deserto é um lugar bom, porque é um lugar onde você não tem onde se apoiar em braços humanos e carne. Só tem como depender e confiar. E que bom que você chegou nesse lugar. Uma pessoa enviou para mim uma frase, foi até a Aninha, foi até de um padre. A pessoa perguntou: e se eu estiver no fundo do poço? Ele: graças a Deus, porque não tem outra coisa a não ser subir. Não tem outro lugar para ir, ou sobe, meu irmão. Só tem como subir. Então o deserto, Deus estava arrancando crenças de quê? De dependência. Olha, vocês trabalharam a vida toda, mas agora sou eu que cuido. Não tem pão, Deus mandava maná de dia. Não tem padaria, Deus não depende de meios naturais. Não tem frigorífico e nem carne, porque eram 2 milhões de pessoas. A saída do Egito, eu fui pesquisar na Páscoa, e na saída do Egito não, só contaram pessoas alistadas para o exército. Então eram mais de 3 milhões de pessoas. Sabe, irmão, se Deus mandasse 3 codornas, se Deus mandasse 6, já era uma bênção. Seriam 6 codornas para cada um. Mas só que era 50 caixas de carne por metro quadrado. E o que é mais interessante, aquelas aves não eram daquela região. Deus mudou o vento, o curso da natureza. E um vento do sul soprou e elas caíam. Só que o que é interessante, que codornas não voam a 1 metro de altura. Elas voam alto, mas a Bíblia diz que além de serem várias, além de não ser da região, estavam voando a 1 metro do chão. Não havia esforço para pegar. Toca no ombro de alguém e diga: Deus sabe cuidar de você. Diga: Deus sabe botar a casa em ordem. Deus sabe transformar. Deus sabe fazer milagre. Confia só em Deus.
Deus sabe fazer. Alguém pode dizer bem alto para envergonhar o diabo essa noite? Meu Deus sabe fazer. Vai, vamos. Tem alguém com coragem aqui essa noite? Tem alguém que ainda confia em Deus? Tem alguém que sabe que Deus pode, que Deus faz? Então, pelo amor de Deus, você pode dar um brado essa noite e dizer: ei, meu Deus sabe fazer. Eu vim pregar uma coisa, a mensagem já tomou outro curso. A 1 metro do chão, a cada metro quadrado, um jovem dos Estados Unidos, os cientistas fizeram uma pesquisa e descobriram que para cada israelita, se Deus desse 2 codornas, irmãos, sabe quantas codornas eram? 6 milhões de codornas, mas haviam toneladas. Só pediram carne, sem frigorífico. E a única coisa que Deus precisou foi mudar o curso dos ventos. Amém. Ei, irmão, está na hora de criar expectativas. Está na hora de elevar o pensamento. Está na hora de voltar a confiar. Está na hora de voltar a entender que quando eu estou em uma situação que eu não tenho onde me apoiar, eu só tenho aquele que pode tudo. Porque coisas naturais mudam, mas aquele que te fez a promessa é eterno, é fiel, é fiel, é fiel, é digno de toda honra, de toda glória, é digno da minha fé, é digno da minha adoração, é digno de estarmos aqui essa noite celebrando o único que pode todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Você pode dizer bem alto: com Deus você nunca perde nada. Até o que você acha que perdeu, Deus estava te ensinando uma lição. Aleluia! Mas Gleison, eu tenho medo de tentar, irmãos. Mesmo que erre, tenta. Tenta confiar, tenta depender. E se eu não conseguir? Uma coisa você vai aprender. Tem coisas que você só vai aprender se você tentar. Porque se você não tentar, você nunca vai saber o que teria acontecido, o que teria sido. Eu gosto de envergonhar o diabo, e hoje eu vim para isso, e para exaltar o nome daquele que é todo poderoso. Você pode levantar a mão direita para cima essa noite. Eu estou debaixo de uma unção profética, já saí do ensino faz tempo. Namaro kivari taraki andere manayas, romatia keturabacashi briandaraia, remanache karamanaya. Diga assim: meu Deus pode todas as coisas. De novo, meu Deus pode todas as coisas. Eu vou dizer mais: Deus pode criar até mandar uma empresa vir de fora para onde você mora, só para abrir portas para vocês. Eu declaro que portas vão se abrir de lugares que você nem imagina. Ele fez água sair da rocha. Deus sabe como tirar a provisão. Deus sabe como te levar para o caminho certo, para o lugar certo e para a hora certa. Eu quero chegar em Canaã, Pai. Então eles estão no deserto, lugar de mudança de crenças. Toda dificuldade é uma oportunidade para mudar crenças e para depender mais de Deus. O inimigo vai gritar em sua mente. Às vezes aparece até um demôniozinho, fica na mente da pessoa: você tem que fazer alguma coisa, você tem que trabalhar, você tem que dar um jeito nisso, você tem que controlar, você tem que... Já viu aqueles, sabe, é da minha época, né? Eu estou com 4.1, irmãos, com muito orgulho. Na minha época, tinha um filme de desenho animado que tinha uma hiena. Essa hiena era o Satanás, irmão. Ela ficava: oh vida, oh céus. E tem muita gente que está assim, está só existindo por causa de suas palavras. Porque provérbio diz que você está enlaçando sua vida, seu futuro, seu destino, sua família. Suas crenças não ficam neutras. Palavras não são neutras. Até cada encontro, cada conversa que a gente tem não é neutro. Ou gera vida, ou tira. Ou gera ou suga. Isso é forte, irmão. Gostei. O que você anda pensando demais? O que você anda falando demais? Números 3, então eles chegam na terra. E aí Deus dá uma instrução para Moisés: olha, envia 12 homens e eles vão espiar a terra. Só que não é qualquer pessoa, tem que ser príncipes. Diga assim: príncipes. Você pode ser um filho. Tem muita gente que é filho de Deus, mas pensa como escravo.
Tem muita gente que é filho de Deus, mas fala como escravo. Tem muita gente que é filho de Deus, mas vive como escravo. E é o que aconteceu com esses príncipes. Eles eram das 12 tribos de Israel, filhos de Jacó, dos descendentes de Jacó. E não eram qualquer pessoas. Tinham que ser maduros, tinham que ser idôneos, preparados para o ofício. E foram enviados em uma missão de espiar a terra e não serem pegos pelos inimigos. E o que me chama a atenção é o seguinte, irmãos. Eles eram príncipes, mas tinham mente de gafanhotos, tinham mente de escravos. Tem gente que fica buscando posição na igreja. Deus não veio para te dar posição, veio para te dar filiação. Pega no ombro de alguém e diga: você pode ser filho de Deus, mas está vivendo como escravo, está falando como escravo. É por isso que Deus deixou a palavra dele, o Espírito dele, para mudar a sua maneira de pensar. Já que você é filho, já que você é do alto, que tal falar e pensar como alguém que é do alto? É isso que Paulo diz, Colossenses 3:2. Vocês são de cima, pensem como alguém que é de cima. Até a oração do Pai Nosso, ele diz assim: ei, assim na terra como é no céu. Não é no céu como é na terra. É o padrão de Deus, não o padrão terreno. Porque o padrão terreno é falido. O padrão terreno, suas crenças, seus meios sucumbem diante da economia. Mas o padrão de Deus não sucumbe. Deus pega 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele pode mudar a economia e dar um giro. E outra coisa melhor, Ele pode fazer você independer até da economia, do seu trabalho. Você não tem noção do que Deus pode fazer. A única coisa que Deus pede é a coisa mais fácil: somente confie e acredite. E por que eu não consigo? Por causa das crenças na mente, por causa das palavras que saem das crenças e dos pensamentos. E pensamentos também que ultrapassam paredes, que não vêm de mim mesmo, vem da primeira pessoa do singular. Mas não é você, é alguém falando com você. Quando o diabo falou com Eva, falou através de uma cobra. Mas agora ele não vem em forma de cobra, ele vem em forma de pensamento. O apóstolo Paulo chama isso de dados inflamáveis. Mas nós temos armaduras de Deus para vencer todo dado inflamável na nossa mente. A arena da fé, da derrota ou da vitória, está na sua mente. Você já nasceu de novo. Você não é o que pensa. A mente faz parte do seu ser. E o inimigo sabe que todas as emoções e reações que temos tem que passar pela nossa mente. Então é lá que ele vai atacar. Porque mudando a forma de pensar, muda a forma de falar, de sentir e de agir. Tudo está entrelaçado, tudo está conectado, tudo está ligado. Até no processo da salvação, Romanos 10:10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Há uma conexão, está engajado, boca e coração estão engajados. E no processo da fé não é diferente. Passamos a vida toda tanto no negativo, e a nossa mente ela tem uma tendência de trabalhar com padrões, seja positivo ou negativo. Mas a inclinação da carne é sempre para o negativo. E aí é por isso que você vê pessoas que sempre estão falando de derrota, de fracasso, sempre são pessimistas, sempre falam errado. Porque imagine que eu dissesse agora: Dinho, qual carro que você quer? E ele dissesse assim: eu quero uma Land Rover, quero comprar um Land Rover. A partir do momento que ele dissesse que quer comprar um Land Rover, na sua mente só vai vir esse carro, porque o cérebro humano trabalha com comparação e padrão. É por isso, irmãos, que a maneira de Deus nos transformar e o padrão perfeito é Cristo. O que eu estou passando são fatos, mas a verdade é Cristo. Quando em Gênesis capítulo 1:28 Deus disse assim: e Deus os abençoou. Abençoar ali é capacidade. Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre as aves do céu, sobre os répteis da terra, sobre os peixes no mar. A palavra domínio ali é exercer autoridade. Só que não é ser autoritarismo, ou ser autoritário do seu ambiente, mas é dominar um ambiente. Porque o ambiente também tenta nos transformar. E se você não usar a verdade do evangelho, o ambiente natural te transforma. Porque você acha que Deus disse assim a Abraão em Gênesis capítulo 12: sai da tua parentela e do lugar que você mora. Irmãos, Deus não quer separar famílias, mas Deus sabia que o pai de Abraão era incrédulo, toda a sua família era idólatra. Então Deus queria transformar ele em pai da fé. E para ele ser pai da fé, ele tem que sair de ambientes de incredulidade. E o que é interessante é que em Gênesis capítulo 1, 26 e 28 eles dominem. Não é exercer autoritarismo,
Não é pegar o nosso ambiente de trabalho em lugares que a gente vive e ser alguém que abusa da autoridade. Não, não. A nossa autoridade está em ser a mesma imagem que Ele é e ser semelhante a Ele. Você usa a autoridade quando age como Ele age, como? Gerando vida. Uau! Diga, tem vida de Deus em mim. Diga, para onde eu vou? Eu sou uma fonte. Lembra da mulher no poço? Da água que eu der. Quem já bebeu da água de Jesus aqui? Quem já bebeu da água de Jesus aqui? Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga, dentro de você tem uma fonte. Tem águas que querem sair. Usa as suas palavras, suas atitudes, sua vida para gerar vida. É por isso que a gente tem que aprender a abençoar nossos filhos, nossos parentes, tudo à nossa volta. Então deixa sair vida de você, amém? Só que eles foram espiar a terra. E quando chegam na terra, eles se deparam com gigantes. Gigantes enormes, com povos de guerra. Só que Deus tinha dado uma promessa. O escritor de Hebreus diz o seguinte: que todo aquele esforço, tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que Deus fez no deserto, não surtiu efeito sobre eles. Hebreus capítulo 10, versículo 13, por favor. Estou empolgado, irmão, estou acelerado, tenho que dar uma... Desacelera. Aguardando daí em diante, Hebreus 10, 13, beleza. Aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos debaixo dos seus pés. Versículo 14. Hebreus 3, que diga, foi mal. Hebreus 3, versículo 10 ao 13, vamos lá. É Malaquias que está aí, é? Tu és uma bênção. Deixa eu dizer um segredo para vocês. O que você pensa sobre alguém de bom, não fica para você, fala. Em mim, o que eu penso sobre a minha esposa de bom, se eu só penso e fico em mim, não produz nada. Mas quando eu... Que tal, em vez de amaldiçoar, começar a usar suas palavras para abençoar as pessoas à sua volta? Que tal começar a dizer às pessoas, vocês são talentosos, incríveis. Se você é líder, começa a dizer para os seus liderados, eu nunca liderei um povo tão poderoso como esse. Aleluia, quem está comigo, irmão? Por esse motivo me indignei contra essa geração. Deus falando com a geração que não entrou na terra. Porque os 10 espias, quando olham a terra, vê tudo de bom, mas quando volta traz um relatório negativo. A terra é boa, mas tem gigante, mas tem problema. A terra é boa, mas começaram a infamar a promessa. Agora o que é interessante é que a promessa era para todos, porque só Josué e Caleb entrou. A mesma palavra. Podemos estar pregando aqui a mesma palavra e tem gente usufruindo e tem gente que não está recebendo nada. Porque como o solo vai reagir não depende de Deus, que é o teu coração. Algumas pessoas são como aquele que fica na beira do caminho a semente. O coração escuta, mas não pratica. Tem aquele que está tão sufocado pelos problemas que nem consegue ouvir. Os espinhos da ansiedade, de medo, está bloqueando a mensagem. Mas tem aquele que é uma terra onde a palavra vai cair. Ele vai dizer, eu agarro. Eu não vivo do que eu sinto. Pode o produto da oliveira mentir, pode tudo à minha volta se acabar, eu todavia vou ficar com aquilo que Deus diz. Eu não vou andar pelo que eu vejo, eu não vou andar pelo que eu sinto. Ei, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu vou para Ele e na força dele é trocada pela minha. Eu sou restaurado, eu sou levantado. A minha motivação de viver vem da presença do Senhor, meu irmão. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei, o coração destes está sempre se desviando e não reconhecer os meus caminhos. Versículo 11. Sendo assim jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Está falando da terra de Canaã. 12. Irmãos, tende muito cuidado, porque o que é interessante é que eles conheciam os caminhos de Deus, as obras de Deus, mas não conheciam o coração de Deus. Tem muita gente na igreja que conhece milagre, conhece o que Deus faz, mas não sabe quem Deus é. Se relaciona com a bênção e não com o Criador. Os israelitas queriam só o que Deus produzia, conheciam os seus caminhos, mas não conheciam o coração de Deus. Não faça como o irmão do filho pródigo, que vai a Deus dependendo da performance. Ele já era filho, mas vivia como um escravo. Tinha que merecer tudo que o pai ia lhe dar. E o pai disse, ei filho, por que você está reclamando porque seu irmão mais novo voltou? Tudo que é meu é seu. Não conhecia o pai, e nem o coração, e nem o amor de Deus por ele.
Então ele vai para a performance. Tem muita gente assim na igreja, andando em performance. Eu não fui abençoado porque eu não orei o suficiente. Eu acho que eu preciso fazer isso, aquilo, fazer um monte de coisa e nada muda. Porque o seu coração está em fazer coisas. Que tal você parar e fazer feito Maria, ficar só com Ele? E deixar as verdades dEle, a presença dEle, a palavra dEle, a unção dEle, o poder dEle começar a transformar você por dentro, de tal maneira que você vai dizer: o mundo pode se acabar, eu estou tão bem. Não sei o que está acontecendo, eu estou tão bem. Por quê? Porque você, como árvore plantada junto a ribeiros de água, meditando naquilo que vem de Deus, você se transforma em uma árvore que dá fruto em sua estação. Irmão, o tempo todo você está sendo regado pela presença e por Deus. E quanto mais Deus se torna grande no seu interior, mais tudo à sua volta se tornará pequeno. Isso que você está vendo não é nada para Deus. Só que aqui tem uma chave muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Tende muito cuidado para que nenhum de vós se mantenha com um coração perverso e incredulidade. O que tirou o povo da terra não foi o tamanho dos gigantes, não foi as dificuldades, foi a incredulidade. O maior problema da igreja é de incredulidade. Não é outro. É incredulidade. Porque nós estamos sentindo tudo isso por causa da incredulidade. Pastor, eu não consigo pagar minhas contas. Pastor, todo o nosso problema é de confiar em Deus. Então ele diz: para que nenhum de vós mantenha o coração perverso e incrédulo, e que se afaste do Deus vivo, versículo 13. E pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje. Quem pode dizer: todos os dias tem uma graça de Deus para a minha vida? Diga de novo: todos os dias tem uma colheita de Deus para a minha vida. Irmãos, então por que você fica tanto preso ao passado? E por que você se preocupa tanto com o futuro? Deus nem está no seu passado nem no futuro, Deus está no seu presente. Prova, Salmo 46:10: aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. Ele não disse eu fui, eu serei, eu sou. Ele é o Deus do agora, e todos os dias tem uma graça para você viver. Você sabia que todo dia tem direção de Deus? Sabe por que não tem? Porque não para ouvir. Que tal começar o dia acordando de manhã e dizer: Deus, acordei, preciso ouvir você. Me guia, me direciona, eu dependo de você. Muita gente só faz isso quando está nos problemas. Deus não fica zangado: ele não veio. Deus te ama. Indo ou não, Deus não muda, Ele continua te amando. Agora, indo, você que é transformado. Indo, você que é cuidado. Indo, é você que ganha força. Quem está entendendo? Vamos lá, irmão, só estou começando agora. Pega no ombro de alguém e diga: aperta o cinto hoje, viu? Diga: se eu não cair, eu me jogo. Vamos lá. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido. Ai, caramba. Pelo engano do pecado. Essa tradução diz engano do pecado, mas tem uma tradução que fala por alguma raiz de amargura. Os sofrimentos que eles passaram no Egito, as dores que tiveram, eles habitaram tanto nelas que cresceu no coração deles raízes de amargura. Isso gerou dureza de coração. Porque isso atrapalha a fé. Porque, olha, o objetivo da amargura é trazer aborrecimento, um acúmulo de aborrecimentos, a fim de tornar você uma pessoa endurecida, ofensiva, intolerante, bruta e violenta. E o que é pior é que isso afeta drasticamente a nossa fé, porque você acaba se enxergando dessa maneira. E é por isso que afeta a tua fé, porque a fé está ligada à maneira que eu me enxergo. Então, sem perceber, um trabalho do inimigo é levar para a gente raiz de amargura, de injustiça. Começa por aquilo que não era para ter acontecido, e aí você começa a ter feridas de fé contra Deus. Você começa a ficar amargurado pelas coisas que as pessoas te fizeram, e sem perceber, isso vai criando raízes. E aí, diante da terra de descanso, diante da promessa, diante daquilo que Deus disse, eles não conseguem, porque o coração já está tão duro, a mente já está tão cauterizada, que mesmo Deus falando, eles não conseguiam ouvir. Porque, irmãos, a gente tenta mudar todo mundo, mas se a presença de Deus e a palavra não conseguem mudar, você jamais mudará alguém.
E o que é interessante é que essas raízes vão se desligando. O autor de Hebreus na carta, ele ainda diz no capítulo 12, 15, que você se desliga da graça. Olha que coisa, por causa da raiz de amargura. Porque entope teu coração, mágoa, falta de perdão, medo, angústia, tudo isso vem de raízes de rejeição, de amargura. Não entope o fluxo, o canal da consciência que está na tua mente. Não deixa que o diabo plante sementes na tua mente. Não importa o que as pessoas fizeram, meu Deus nunca me desapontou. Primeiro, ninguém me sustenta, quem me sustenta é Ele. Quem está comigo, irmão? Então, quando eles olham para os gigantes, eram príncipes, mas se viam como gafanhotos e começaram a dizer: éramos aos seus olhos como gafanhotos. Eram gafanhotos? Não, eram o quê? Eram o quê? Diga príncipes, e quem é princesa diz princesa, quem é mulher diz princesa, quem é príncipe diz príncipe, tá bom? Eles eram o quê? Eles eram o quê? Eles eram o quê? Então está na hora de pensar e falar conforme você é. Porque Deus muda o nome de Abraão e Sara, mas Deus não mudou quando a promessa aconteceu. Deus mudou na hora que Deus falou. Para Deus já era. Irmãos, não é algo que Deus desejava que Abraão se tornasse, é algo que Deus já tinha feito. Só que foi com 75, só se cumpriu com 100. Por quê? Mas ele já era desde o dia que Deus falou. Ele que demorou para possuir. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? E se, irmão, está na hora da gente crer no nome que Deus nos chama. Quem está comigo aqui? Aleluia. Você não pode. Pega o dedo de profeta. Pega o dedo de profeta. Olha para alguém que está do lado. Diga: você não pode esquecer da sua identidade. Diga: se você esquecer da sua identidade em Cristo, a falta de entendimento da sua identidade vai te levar para uma vida de justiça própria, de amargura e de sofrimentos. Porque você vai operar pela performance e não pela essência. Você vai crer no que faz e não no que Deus te tornou. Irmão, isso é sério. Eu sei que para alguns é um assunto até maduro, mas a gente vai chegar lá. Então Josué e Caleb fez o seguinte. Números 13, versículo 30. Agora eu começo a pregar. Olha que introdução linda. Eu vim falar de confissão de fé. Do poder das palavras. Sério? Versículo 30. Então Caleb fez calar Se você não calar os seus gigantes, eles vão falar e vão falar todos os dias para você. Ou você fala com a montanha, ou ela fala com você. Ou você cala o diabo, ou ele todo dia vai gritar no teu ouvido. Você não pode, você não consegue. Olha o teu tamanho, olha a tua saúde, olha isso, olha de onde você veio, olha o que você tem, olha o que você pode, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. É o que é que você faz? Faça ele se calar como? Dizendo aquilo que Deus diz. Jesus está na tentação. O inimigo vem com pensamentos de incredulidade sobre ele. E o que é que ele diz? Porque o diabo não usou uma mentira. O que é interessante é que o diabo usou uma verdade, irmão. Mas só quem pode levantar a mão para cima e dizer: eu tenho duas verdades? Ah, só tem um pequeno grupo aqui. A igreja lotada. Alguém pode dizer para mim: eu tenho duas verdades? Diga: uma é a verdade do natural, o que eu estou passando, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Diga: a outra é a verdade do que Deus criou em Cristo, do que Ele diz em Sua palavra, do que Ele fez através de Jesus. Eu não sinto que eu sou curado, Ele já me curou. Eu não sinto que sou perdoado, Ele já me perdoou. Só que a questão é, o diabo usou uma verdade. Deuteronômio, ele cita para Jesus. Para Jesus, pastora Bruna, ele disse: se você é o filho, transforma essas pedras em pães. Só que Jesus entendia que a palavra de Deus também é uma arma de ataque contra os pensamentos. Todo crente deveria governar seus pensamentos, aprender a usar as palavras para neutralizar pensamentos errados. E uma das formas é como? Declarando a palavra. Olha o salmista: bendiz a minha alma ao Senhor. A alma agitada, ele ficou pensando: realmente eu estou depressivo, eu estou mal, eu estou assim. Não! Ele começou a dizer: ei alma, você está sentindo tudo isso? Mesmo assim eu vou louvar ao Senhor. Ah, meu Deus do céu. Uau! Jesus olha para a situação e o que é que ele diz? Também eu tenho o que está escrito.
O diabo disse, está escrito, fala de uma verdade. Jesus disse, eu também tenho outra verdade. Pega no ombro de alguém e diga, eu também tenho outra verdade. Diga, a minha verdade é, aquele que é por mim é maior do que os que são contra mim. A minha verdade é que Deus nunca, 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 nunca me deixará. Nunca eu estarei sozinho em nenhuma situação da minha vida, meu irmão. Que verdade você vai dar crédito à verdade da palavra? Que tal começar a falar a palavra para o diabo e para tudo que está à sua volta? Que tal chegar em casa hoje e dizer, está escrito? Que tal olhar para os seus móveis, guarda-roupa, roupa, sei lá o que é, para o seu próprio corpo e dizer, está escrito, eu tenho capacidade de fechar minha boca, eu tenho domínio próprio, eu tenho a vida de Deus em mim. Ei, irmãos, está na hora da gente começar a calar nossos gigantes. Se você não rebater, é o diabo que vai ficar falando. E você vai ficar consciente do que ele fala e não daquilo que a palavra diz. É igual aquele cara que joga beisebol. Você tem um taco, é a palavra. A bola veio, arremessa o mais forte possível. Como? Falando o que está escrito. Amém? Glória a Deus. Números 14, 28, por favor. É uma mistura de espanhol com italiano. Essa semana uma pessoa me deu 28 anos de idade, irmão, eu fiquei de um jeito. Eu não sabia se jogava, se corria, se... Só que percebeu que 10 estão falando de forma negativa e 2 de forma positiva. O relatório negativo parece que surte mais efeito, né? Para de ouvir as notícias, os noticiários. Para de ficar focado nessa coisa, irmão. Quem está comigo, irmão? O tempo que tu passa gastando pensando no problema, passa meditando na palavra de Deus. Ou então traz em tua memória tudo que Deus já fez. É ou não é? Lamentações 13 e 21. Eu procuro trazer em minha memória aquilo que me dá esperança. Se traz morte, se traz angústia, se traz dor, para de pensar. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Portanto, ide e transmitir. Depois que Josué profetiza, ele mesmo assim segura o relatório negativo. E olha o que é que Deus diz. Portanto, ide e transmitir essa gente, o oráculo, a palavra do Eterno. O Senhor, eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas. Eu gosto da tradução que diz com as vossas palavras. A minha pergunta esta noite é: se Deus fosse te dar e fazer o que você anda dizendo, o que você receberia? Deus disse: Moisés, vou fazer com eles o que eles estão dizendo. Pega no ombro de alguém, vai. Diz assim: o que você teria hoje? O que você receberia hoje? Se Deus fosse fazer com você o que você anda falando? Eu não sei vocês, mas eu me acordo de manhã e diz: acordou um filho do Deus Todo-Poderoso. O inferno que se cuide. Eu estou de pé, meu irmão. Eu nem digo que sou lindo, maravilhoso. A minha esposa fica dizendo. Ao invés de dizer eu estou com, sabe, usando 58, eu estou gorda demais, começa a dizer eu sou uma obra de arte. Eu tenho a vida de Deus em mim, me dá capacidade para poder fechar a boca, ter disciplina e fazer a vontade de Deus nessa terra. Mude suas palavras e você muda seu mundo. Só um amém. Salmo 35, 27, vai, solta. Tinha tanta coisa para falar, mas eu vou correr, vou, irmão. O negócio hoje está sério. Que tal encher o seu coração de ações de graças? Que tal fazer isso, irmão? Amém? Porque uma coisa que não pode faltar na vida da gente é satisfação. Eu nem entrei em Jacó. Vou mostrar para vocês algo que aconteceu com Jacó e Esaú. Com a questão das palavras. Palavras não podem ser retiradas. Infelizmente. Se pudesse, a bênção de Jacó tinha sido retirada. Porque ele enganou. Roubou do irmão. O pai poderia ter dito quando descobriu que era Esaú: eita, meu filho, eu me enganei, abençoei Jacó. Fala o seguinte: vou tirar de Jacó e vou dar a você. Não, ele disse: o que foi dito não pode ser mais retirado. Você vai servir seu irmão. Mesmo enganando e mentindo. Meu Deus do céu, como as palavras. E a bênção precisa ser verbalizada. Pegue alguém e diga: as bênçãos precisam ser verbalizadas. Diga: tenha cuidado com o que você fala sobre os seus filhos. Tenha cuidado com o que você fala sobre o seu cônjuge, sobre sua família, sobre o seu corpo.
Que tal parar de dizer que seu cabelo está caindo e dizer: meus cabelos crescem, que é uma bênção? Que tal começar a dizer o que você quer ver, não aquilo que você vê? Deus não ficou dizendo na criação: está escuro, está tudo destruído, está o caos. Deus chamou luz quando tinha escuridão. Deus chamou conserto para o caos. Está na hora de chamar luz no meio desse caos. Está na hora de gritar por luz de Deus no meio da tua escuridão, da tua vida. Não fala o que vê, fala o que crê, meu irmão. Fala pelo menos o que quer. Fiquei igual a estátua. Ai, meu Deus. Albert Einstein, certa vez, ele quando era criança, os professores mandaram uma carta para os pais dele. Sua mãe pegou a carta, leu, e ele disse: mamãe, o que está escrito? Meu filho, sabe o que é que os professores estão dizendo? Que você é um menino muito inteligente, que não tem ninguém nessa escola com sua inteligência, e que a escola não tem capacidade para ter um aluno com tanta inteligência dessa. É por isso que eles estão querendo que você vá para um outro tipo de escola. Passou-se, ele ganhou fama, descobriu, fez grandes descobertas. A mãe morreu e ele foi vender a casa da mãe, foi tirar alguns pertences da casa. Quando ele estava vasculhando o quarto dela, caiu a carta. Quando ele abriu a carta, estava escrito: seu filho tem algum tipo de deficiência, ele é muito burro, não consegue aprender. A mãe falou isso? Se ela tivesse liberado isso para aquele menino, o que seria da gente hoje? E da humanidade, porque as suas descobertas mudaram a humanidade. Não deixa que nada te defina, porque quando você sabe que Deus te define, a palavra de Deus e o que Deus fez em Cristo, seu contexto financeiro não te define mais, a cultura não te define mais, a quantidade de seguidor no Instagram não te define. Quem me define é o que Deus fez em Cristo, amém? O que me define hoje é que Cristo morreu e ressuscitou. E Ele me deu a vida dele. Ele morreu com a minha vida para me dar a vida dele. Ele morreu na minha vida para me dar a vida dele, meu irmão. Isso é graça, ninguém merecia. Diga: é pela graça. Como Zacarias disse, declara graça e favor sobre a montanha. Vou fechar aqui. Salmo 35, 27. Aleluia! Quem está feliz? Quem está animado? Quem está coisado? Quem está empolgado hoje? Porque talvez esse desprazer que você está tendo de não viver é por causa das crenças que você tem sobre si, sobre a vida, sobre tudo que Deus vai fazer. Então Deus quer mudar sua mente, suas palavras e mudar seu mundo. Mas enquanto o seu mundo interno não for mudado, porque os israelitas não venceram os seus gigantes externos, porque não venceram os internos. E os internos eram raízes de amargura. Os internos eram incredulidade. Os internos eram a maneira errada de se enxergarem. É por isso que o amor de Deus vem me transformar de dentro para fora. O evangelho é de dentro para fora. Quando o seu mundo interior muda, tudo externamente muda. E alguém do lado de fora diz: você não é isso não, você está nem aí. Aí você olha para a pessoa e faz: veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Venha louvá-lo. Não olha para o vizinho e diga: veja o que Jesus fez. Essa obra de arte, essa coisa linda. Diga: o diabo, ele fica irado porque você vive. Porque quanto mais você vive e desfruta das bênçãos de Deus, mais o nome dele é envergonhado, e mais Deus é exaltado, e mais vidas se rendem ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu vou dizer o que Davi disse no Salmo 118, 17, Pompeu: não morrerei, mas viverei e vou contar todos os feitos do Senhor. Eu não vou só existir, eu vou viver essa vida, e a vida ao auge, ao máximo. Tem muita gente só existindo, mas está na hora de viver a vida. Toca no vizinho e diga: está na hora de viver a vida. Diga: até o acordar de manhã vai mudar a partir de hoje. Sua forma de se relacionar, de viver, de tudo. Vamos lá. 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que desejam ver a minha inocência. E repitam, digam continuamente. Dizer quando? Vocês estão aqui, irmão? Presta atenção. Dizer quando? Dizer quando? Glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade dos seus servos.
Aqui era Velho Testamento. O povo ainda era servo. Nós agora somos filhos. E se a promessa foi feita para eles, imagina que foi para a gente. Mas por quê? Pergunta para alguém que está do seu lado. Diga, por que tinha que dizer repetidamente? De novo, por quê? Tinha que dizer repetidamente. Pega o dedo de profeta. Olha para essa pessoa e diga a razão pela qual eles tinham que dizer o tempo todo. Era para Deus mudar a maneira deles pensarem sobre aquilo. Porque tem muita gente que acha que a prosperidade não vem de Deus. A cultura, a religião diz que você tem que ser pobre, miserável para agradar a Deus. Quer agradar a Deus de verdade? Creia no amor dele por você e comece a desfrutar tudo aquilo que ele te deu, irmãos. Porque eu garanto a você que você, como pai, prepara uma mesa para o seu filho. E o seu filho vem se arrastando, comendo das migalhas que caem na mesa. Você olhar para ele e dizer, ei meu filho, por que você não senta e come todo esse banquete? Porque eu preparei para você, eu sou seu pai. Seria um insulto ele fazer isso com você. Da mesma forma é com Deus. Deus fica feliz quando você usufrui, quando você agarra, quando você pega. Porque Jesus não morreu em vão. Pegue alguém e diga, Jesus não morreu em vão na minha vida. Eu vou me levantar. Diga, eu vou me levantar hoje em fé. Vou começar a agarrar, vou começar a possuir o que me pertence. Eu não sei vocês, mas eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida. Quem aqui acredita nisso, dá um glória a Deus para eu ver. Isaías 54:2 diz o seguinte. 54:2. Terabacachuri andaraias. Oh my God. É em inglês eu estou falando, irmão. Vou nem falar das coisas que eu apronto em casa. Alarga o espaço da tua. Estende bem as. Reforça as. Por quê? Pergunta para o teu vizinho, por que tem que criar espaço por dentro? Diga, por que tem que mudar a maneira de pensar? Vai, pergunta, você está do lado ou não, irmão? Diga aí, por que, rapaz? Eu tenho que mudar minha mentalidade, eu tenho que mudar minhas crenças, eu tenho que abrir espaço para o novo. Por quê? Versículo 3. Porque hás de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Pega no ombro do teu vizinho e diga, está na hora de criar espaço, meu irmão. Está na hora de crer em coisas maiores. Está na hora de acreditar em algo maior. Porque Deus não tem bênçãos pequenas. Deus tem codornas de toneladas. Deus tem multiplicação. Deus tem favor. Deus tem graça. Deus tem cura. Deus tem amor, prosperidade, paz. Está na hora de você deixar isso se expandir dentro de você. Irmãos, 2 de Reis, capítulo 4, eu encerro, vai. My God, meu Deus do céu, irmão, eu estou empolgado, viu? Porque eu vim pregar uma coisa, veio outra. Oh, Espírito Santo da verdade. Deus vai mudar a maneira de muita gente pensar. Você vai começar a desfrutar algo no seu casamento que você nunca desfrutou. Você vai viver em paz em casa que você nunca teve antes. Porque Deus quer te estruturar por dentro. O deserto, as circunstâncias não é para te matar. É para Deus destruir crenças erradas e estabelecer padrões novos. Padrões que colocam o teu coração no coração dele. Padrões que colocam a tua mente e tua vida na fé dele, naquilo que ele diz, não naquilo que vê, não naquilo que sente. Deixa Deus ser Deus na sua vida hoje. Então, estica bem. Pega no ombro do vizinho e diga, estica bem as cordas. Alarga o lugar da tua habitação. Diga, aqui já está pequeno para a gente. Diga, Deus vai estourar parede para um lado, parede para o outro. Estruturas naturais serão tiradas, destruídas. Porque o que Deus tem é muito grande, meu irmão. Segundo de Reis, capítulo 4. Vou fechar, vai. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu. Eliseu é diferente de Elias. Elias é uma figura da lei de Moisés. Eliseu é uma figura da nova aliança. O nome Eliseu significa Deus salva em hebraico. Então olha o que é que diz. E Eliseu dizendo, teu servo, meu marido morreu. E bem sabes quanto teu servo amava com zelo o Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Naquela época só os homens trabalhavam. O marido morrer é morrer a fonte de renda. O marido morrer é morrer tudo aquilo que ela dependia, tudo aquilo que ela precisava.
Porque se o marido está vivo, haveria provisão, haveria proteção e haveria cuidado. Mas o marido morre e as dívidas sucumbem. As dívidas aumentam. Quando a fonte que você acredita que vem para a tua vida morre, você começa a se ver diante de muitas dívidas e de pressões. Só que o que é que acontece aqui é algo muito interessante. Essa mulher foi ao homem de Deus, ela foi ao Senhor. Quem tem problema aqui? Está na hora de ir a Deus, meu irmão. Diga, eu tenho o Senhor. Diga, não é a minha fonte de renda. Eu tenho o Senhor. Deixa eu ver quem tem Deus mesmo aqui. Deixa eu ver quem está falando. Para. E olha o que é que ele diz. Versículo 2. E Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me o que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, senão uma vasilha. Ainda tem gente que diz: Deus vai usar o que você tem realmente, mas não é o que eu tenho que me faz prosperar, é o Senhor. O Senhor que me faz prosperar, o Senhor que me faz prosperar pode usar qualquer coisa. Vamos lá, versículo 3. Então ele orientou: vai e pede a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, tantas quanto puder. Quantas vasilhas era para pegar? Quantas vasilhas era para pegar? O quanto que você vai receber de Deus hoje? Você não está entendendo ainda? Não é o tanto que Deus pode dar, não é o tanto que Deus pode derramar, é o tanto que você hoje pode acreditar e dizer: eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Vamos lá para fechar. Olha o que é que ele diz: vai e pede vasilhas, tantas quanto puder. Versículo 4. Oh my God. Olha o que é que ele diz: depois entra na tua casa, fecha a porta por trás de ti, tu e teus filhos, e derrama o azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os ao lado, de lado, à medida que forem ficando cheios. Versículo 5. Assim ela foi. Diga assim. Diga, não são lugares ou coisas que Deus usa para me prosperar. São direções. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as... É loucura, né? Porque se você tira água de um recipiente e põe no outro, esse recipiente que você tirou a água fica vazio. Mas a direção de Deus parece loucura. Porque Deus quer chocar mesmo sua maneira de pensar. Deus quer chocar sua razão. Os milagres que Deus vai fazer vai acabar com a sua razão. Vai acabar com seus pensamentos naturais. Ai, canduremas. Olha o que é que ele diz. Assim ele se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as que eles lhe traziam. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traz mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais vasilha vazia. Então aquele azeite parou de correr. Quem acabou? A provisão ou a necessidade? Quem acabou? A provisão ou a necessidade? Pega o dedo de profeta, olha para alguém que está do lado e diga: meu irmão, com Deus não são as nossas provisões que acabam. Diga: quem vai acabar são as nossas necessidades. Diga: as provisões de Deus são maiores do que as nossas necessidades. Só que pega agora, pega isso. Ela recebeu o quanto que ela pôde pegar. A ordem do profeta é: não pegue pouco. A ordem do profeta é: não se vendam barato. Crie estrutura. Tem muita gente que está vivendo e diz: meu Deus, sabe o que? Eu queria tanto viver isso. E você não tem como viver acima da sua crença. Por isso que o homem de Deus disse: não pegue pouco. Deus tem 5 galões? Não. Deus tem 10 vasilhas? Não. Deus tem milhares. Só que ela recebeu aquilo que ela pegou. Quem está comigo? Ela recebeu aquilo que ela... Porque Deus tem suprimentos ilimitados. Deus não tem um pote, Deus tem milhares. Mas seja comigo aqui. Fica comigo aqui. Se ela pegou 10 potes, quantos ela recebeu? 10, irmão. Pera aí. Multiplicou-se aquilo que ela pegou. A ordem é: não pegue pouco. Pega no ombro do vizinho. Diga: aí, meu irmão, não se venda barato. Está na hora de pegar vasilhas. Porque Deus está prestes a mudar os ventos. E as codornas vão voar, meu irmão. Diga: vai ser com facilidade.
Não vai ter dificuldade para agarrar o que lhe pertence, porque Deus vai te cobrir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Para onde olhar vai ver provisão, para onde olhar vai ver favor, para onde olhar vai ver ondas e mais ondas de graça sobre graça, de graça sobre graça. Agora faça um favor a você mesmo, não se vendam barato, porque algumas pessoas só pegaram 1 ou 2 vasilhas e elas vivem com um pote de sobrevivência. Eu vou passar a vida mal pagar meu aluguel. Algumas pessoas, só como essa mulher, pegaram 5, 7 vasilhas e elas estão pagando suas dívidas e vivendo do resto. Mas algumas pessoas são da Somos a Graça. Eles não pegaram 10 nem 15, eles vêm aqui toda semana e eles pegaram aquilo que é de melhor, aquilo que lhe pertence. Eu não sei você, irmão, mas está na hora de viver o melhor de Deus nessa terra. Não seja como aquele homem que estava pescando em um lago, pegando peixes. E um jovem também estava pescando, olhou para ele e disse: toda manhã ele pegava peixes grandes, jogava fora e ficava com os peixes pequenos. O jovem olhou, intrigado, se aproximou daquele senhor e disse: moço, me perdoe, mas eu fiquei intrigado. Eu tenho que lhe perguntar, desde cedo eu vejo você pescando, pegando os peixes grandes, jogando fora e ficando com os pequenos. Me explique, por que você faz isso? Ele disse: é porque lá em casa só tem uma frigideira de 25 centímetros. Pega no ombro de alguém para encerrar. Diga aí, meu irmão, está na hora de jogar fora essa frigideira de 25 centímetros. Diga: essa mentalidade que veio do seu tataravô, do seu avô, dos seus pais, em você parou toda a maldição, em você parou toda a derrota, porque você tem Jesus, você tem a vitória. Joga fora essa mentalidade de 25 centímetros, porque Deus não tem pequenos peixes, Deus tem os peixes. E quem aqui quer? Fica de pé em nome de Jesus. Queria chamar o louvor. Quem recebe essa palavra essa noite? Olha para alguém que está do seu lado agora, pelo amor de Deus, e diga assim para ele: veja o que Deus fez. Olha para ele e diga: veja o que Ele está fazendo. Porque tem muita gente que só tem uma frigideira de 25 centímetros, mas tem muita gente que não vai pegar pouco. Porque o objetivo de Deus é nunca parar nenhuma bênção em você, é transbordar para os outros. Deus não vai te enriquecer para você virar soberbo. Deus faz isso para abençoar pessoas. Quem está pronto para viver a vida ao auge? Então vamos celebrar o Senhor hoje. Tem uma música também, João, aquela ainda que o produtor não vira ali. Tem como cantar aquela? Aleluia, aleluia. Fecha, cadê a luz? Apaga aí, irmão. Vamos. Cadê os auxiliares? Porque parece que quando está de luz acesa o povo fica envergonhado. E tem gente aqui hoje que vai dançar na presença de Deus. Levante suas mãos agora, irmãos. Segura aí, segura aí. Tem uma unção fluindo aqui agora. Tem coisas que serão resolvidas hoje. Deus está quebrando o arco do forte. Tem coisas que vai vir para a luz e para a justiça de Deus hoje. Há uma unção aqui que vai levantar pessoas de um jeito. Você nunca mais vai se amaldiçoar, nunca mais você vai viver uma vida de derrota e fracasso. Porque melhor do que esperar que todo mundo te trate bem e faça tudo que você quer, é viver bem, independente de como as pessoas te tratam ou falem com você. É uma vida de segurança por dentro. Som na caixa, maestro. Que a unção do Espírito Santo está nesse lugar. E eu sinto que é uma noite daquelas. Irmã Vilma, nenhuma das promessas de Deus vai passar na sua vida. O Senhor te fez promessas. E nessa noite o Espírito Santo renova o teu corpo. Cura você de algo. Você está recebendo uma cura essa noite. E o Senhor está dizendo: parece que você está só, mas você não está só. Estou fazendo algo dentro de você hoje, abraçando você por dentro e te dizendo: você é minha filha, eu te amo e eu nunca te esqueci. Levante suas mãos para cima.